Essa é a terceira temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? Maravilha! Bom, no podcast de hoje aqui eu separei um tema para a gente falar, que é um tema interessante, que merece reflexão, merece um grau de atenção, né, principalmente de todos nós, que se refere aos conteúdos que são colocados na internet, né? Sobre finanças e investimentos, mas na verdade de tudo, né? De tudo. A gente tem uma situação da informação sendo produzida de maneira descentralizada, o que sem dúvida alguma é uma quebra de paradigma maravilhosa, as pessoas falando e conversando entre si sem precisar de um intermediário formalmente constituído, né, para fazer isso. Então a comunicação não é mais de um para muitos, mas sim de muitos para muitos, né? Então isso tem aspectos muito relevantes, porque você passa a ter a possibilidade de conviver com as diversas interpretações das coisas, né? Você cria verdadeiros fóruns, né? Verdadeiras comunidades de discussão sobre um determinado assunto que você tem interesse, né? E aí essas coisas podem ser boas ou ruins de acordo com o uso que as pessoas deem a isso, e quando também talvez vejam essa facilidade, essa ferramenta, essa possibilidade que existe hoje como algum tipo de instrumento de paixões, né? Onde eu quero, na verdade, propagar determinadas ideias e tal. E aí você perde um pouco da ideia central, porque eu acho que a discussão e o aprendizado, ela sempre está, na verdade, numa ideia de constante evolução, né? Então você tem que entrar dentro de qualquer discussão, de qualquer conteúdo, ciente de que o ideal é que você seja capaz de mudar a sua percepção ou melhorar a sua percepção, né? Não apenas de repetir a mesma coisa, passando anos e anos com as mesmas ideias fixas, porque isso me parece um sinal de que algo não está caminhando bem no processo do debate de aprendizado. Então, enfim, feitas essas observações iniciais, vamos falar especificamente, observações iniciais, vamos falar especificamente sobre agora o nosso mundo, né, o nosso nicho aqui de finanças e investimentos, mas a gente vai ver a aplicação disso para muitas outras coisas, né? Outros nichos também que cada um goste de maneira individual aí. A gente tem essa área de sombreamento nossa aqui, que você está ouvindo quando a gente fala de finanças, claro, investimentos, mas a gente tem também o seu interesse particular, que não é de finanças, que é de outra coisa, né? O meu também, que não é de finanças, é de outra coisa, e aí a gente, né, cada um vai para o seu mundo, né, para a sua área de interesse ampla, né? Então, aqui falando aqui especificamente sobre finanças e investimentos, eu acho que a gente deve ter muito cuidado com os conteúdos. Não é cuidado de que os conteúdos, nossa, eu gostaria que aquele conteúdo não fosse dito, não é isso, isso aí é bobagem, isso aí é coisa de que a gente está brigando por poder, né, poder de falar, não é o nosso caso aqui. No ambiente de aprendizado efetivo não existe isso. Então, mas cuidado no seguinte sentido, porque o que acontece, né? Existe o conteúdo em si, o ambiente de aprendizado, existe aquilo que a gente está trabalhando para discutir, para desenvolver, e como eu mesmo falo, já falei algumas vezes, para mim, o ato de investir como se diz, é um desafio intelectual, né? Ele é uma coisa que você vai evoluindo ao longo do tempo, de maneira que você encaixa aquilo na sua realidade, valide e encontre o seu caminho, a sua forma de cuidar de finanças, a forma de investir, aquilo que faz sentido para você. Então, é um desafio intelectual, é um desafio, sei lá, uma montagem do quebra-cabeça, é um cubo mágico, onde a gente vai aprendendo e se coloca nessa condição de aprendizado, tanto mesclando as experiências práticas, a relação com as outras pessoas, e aí no caso, é uma coisa que eu particularmente acho que
que a experiência em atuação em mercados financeiros ajuda aquelas pessoas que fazem conteúdo e que tenham tido experiência prática no trato com investidores, que tenham exercido atividades às vezes reguladas e tudo, né? Porque isso dá volume de percepção. Então, por exemplo, às vezes eu falo uma determinada observação que eu posso nem executar isso, posso nem achar válido para mim, mas uma determinada situação que a gente vê e a gente fala, né? Eu falo num determinado conteúdo e as pessoas às vezes assim, mas eu discordo disso porque tal. Só que é o seguinte, quem já trabalhou no mercado, quem já atendeu investidores, por exemplo, você tem uma amostragem de milhares de investidores fazendo as coisas e aprendendo junto com eles. Então o seu processo, a sua curva de aprendizado é totalmente diferente. Normalmente você já passou por muitas situações. E às vezes um investidor individual que está na condição ali de só ver a sua realidade, o aprendizado dele é muito limitado nesse sentido. Então, daí é mais importante ainda a busca por informação útil, né? Como falei no podcast anterior, se a gente tem 95% da informação que é lixo, então, poxa, eu devo ficar muito atento para, num prazo menor possível, conseguir separar o joio do trigo e entender o que é conteúdo relevante, que são os 5%, e o que dos 95% é lixo, que eu já tenho contato e já descarto de uma vez para nem perder meu tempo e não ficar preso ali naquela suposta informação, mas que nada mais é do que um monte de lixo que não serve para nada. Mas aí a questão do cuidado que eu me refiro é em outra linha, tá? A linha aqui é o seguinte, a gente tem que ter uma percepção, e isso é dificílimo, né? É dificílimo, e para mim é um pouco mais fácil na área de finanças e investimentos, mas naturalmente também é difícil quando eu vou para minhas outras áreas de interesse que não são minhas áreas profissionais. Naturalmente, eu vou ter mais dificuldade também pelo mesmo fator que eu disse, que às vezes uma pessoa que passou por uma experiência real de mercado ou que atua no mercado tem uma vivência em larga escala que permite uma evolução de aprendizado muito mais elevada. E aí quando eu me coloco num outro nicho, como aprendiz, como não sei o quê, eu sou esse cara que só tem a minha experiência própria, não tenho a amostragem. Então, lá no outro aprendizado, qualquer que seja ele, eu vou me colocar nessa situação também. Mas a questão do que eu estou tentando falar é que existem conteúdos que realmente eles também fazem parte dos 95% lixo e outros que fazem parte dos 5% relevante. Quando eu falo disso, eu não estou falando de indivíduos, tá, pessoal? Estou falando de uma maneira ampla, né? Isso aí não cabe a mim fazer o julgamento, cada um vai fazer o julgamento que deseja, mas que achar pertinente, enfim, que faça sentido para a sua vida. Mas não é isso, não estou falando de indivíduos, estou falando do conteúdo mesmo. E muitas vezes esse conteúdo ele é colocado, ele pode ter duas características, né? Acho assim, duas que chamam a atenção, duas que é um pouco de separar o joio do trigo. É efetivamente algo que tenha uma vontade de prover um determinado conhecimento, não apenas prover, mas levantar um tema, né? Um assunto que seja passível de discussão, para que as pessoas daquela comunidade, digamos assim, que está ali acompanhando aquele conteúdo, possa interagir, colocar suas próprias proposições, refletir, ver o que cabe, o que não cabe. Enfim, é uma coisa que você joga, que é feito efetivamente com aquela ideia da busca do conhecimento, jogando ideias para debate, muitas vezes ideias inacabadas, ideias que são impressões. E esse tipo de conteúdo é muito relevante, porque eu acho que ali é quando você percebe um espaço aberto para a formação a elaboração do conhecimento em conjunto, né? É por isso que a gente faz os grupos de estudo, né? É por isso que eu me motivei a fazer os grupos de estudo no canal, porque eu falei, bom, uma coisa é eu falar uma coisa, outra coisa é a gente pegar determinados livros clássicos e ler esses livros em conjunto e tirar as impressões. Então, às vezes, uma coisa que eu passo lá numa determinada pílula de conteúdo, num vídeo de 5 minutos dentro do meu canal, ou no canal do BTG Pactual, ou um post no Instagram, às vezes aquilo ali não tem o contexto em torno dele, a que ele se refere. E outra coisa, aquilo já é de certa forma uma interpretação. Então,
poxa, uma vez que a gente tem um grupo de estudo, a gente volta nas bases que me geraram, por exemplo, que continuam me gerando os insights, para que vocês, inclusive, que acompanham o grupo, possam ter, inclusive, percepções diferentes, né? Ou ajudar, mas tem esse lado aqui e tal, não sei o quê. Então a gente faz o grupo de estudo, faz a leitura, que aí eu tento jogar vocês nas fontes, né, que me influenciam, que me influenciaram ao longo do tempo. E os destaques, né, que aí dentro da parte aqui do grupo do Telegram, tem a parte que a galera destaca, né, me manda os prints das partes que chamou mais atenção e tudo, então isso é muito legal. Então aí a gente está realmente num ambiente de construção de conhecimento, e ele, por si só, ele tem algumas questões. Por exemplo, se a gente está como é que fala, comprometido com o processo de descobrimento, né, de aprendizado, talvez até de mudança de ideias, não importa quantas pessoas vão participar, porque esse processo também abastece o próprio criador de conteúdo. E essa criação de conteúdo de tal forma, ela demonstra um certo compromisso do próprio criador com o conhecimento. Agora, quando o criador de conteúdo, por sua vez, ele começa a colocar um monte de ideias fixas e prontas e querer dar aula no sentido de olha, o que eu falo é verdade, é isso aqui, fazer frasinha de efeito e tal, aí eu acho que esse processo se perde, porque vira um processo de autopromoção, né? Eu estou aqui dando regra para vocês, entendeu? E não é isso, a construção do conhecimento é uma coisa dinâmica, né? As coisas vão mudando, novas coisas vão surgindo, e você tem esse processo acontecendo naturalmente. Então, inclusive eu diria para vocês, afirmo com toda certeza, que grande parte da aceleração do meu aprendizado no que se refere a finanças e investimentos, ela vem justamente da atitude de um dia ter resolvido passar as minhas impressões. Porque na hora que eu passo as minhas impressões, eu solidifico, eu elaboro e tenho o retorno das percepções de quem está participando do conteúdo comigo. Então, isso ajuda demais, porque aí você consegue, quer dizer, já tem aquela eu já me considero no nosso nicho um privilegiado, né, no sentido de ter tido a oportunidade de atender investidores na prática no mercado, porque você consegue olhar o lado do mercado, o lado da venda de produtos, né? Você consegue perceber no dia a dia o que o investidor sente quando algo não acontece do jeito que ele imaginou, ou por que ele imaginou aquilo tão errado, ou por que ele imaginou certo, mas enfim, o mercado foi para o outro lado. Então tudo isso enriquece muito, tanto no aspecto técnico, de conhecimento de produto, etc., no aspecto mais descritivo, quanto e prático, né? Quanto no aspecto comportamental. Então isso sem dúvida é uma coisa maravilhosa, e eu digo para vocês que é uma maneira, aquela história, aquela coisinha que diz assim, que a pessoa aprende mais quando ensina, aquilo ali é uma verdade absoluta, né? Eu falei que não gosto de verdades absolutas, mas para mim, na minha percepção, isso é uma verdade absoluta. Quantas vezes eu mesmo já estive num dilema de tomada de decisão de investimento, e eu falei, não, peraí, mas eu acho isso, as minhas convicções são tais e tais e tais, né? Eu mesmo já falei sobre isso. Não, realmente, mantenha-se nas suas convicções. Tá certo. E não é uma questão de fazer uma coisa e falar outra, não é muito isso, não, porque isso aí é o seguinte, quanto mais você estuda e aprende, você vê diferentes vertentes. Então você pode explicar vertentes que não são aquelas que você utiliza, mas que outras pessoas podem utilizar porque podem achar que faz sentido. Então o simples fato de eu dizer assim, eu tenho que fazer tudo que eu ensino, isso seria uma coisa ridícula, na verdade, porque se eu estou fazendo isso, eu estou achando que o que eu sei é o melhor. E quem falou? Isso pode ser o melhor para mim, mas pode não ser para você. Você pode desenvolver algo parecido com o que eu acho, mas com determinadas flexões para um lado ou para o outro, determinadas liberdades assim, ou totalmente diferente. Então não tem essa de você tem que fazer igual a mim. Por que você tem que fazer igual a mim? Você não é igual a mim, né? Não tem mais sentido. Então, muitas vezes o conteúdo, quando vai nessa esfera, vocês estão vendo o que eu estou falando aqui, é muito numa esfera de elaboração conjunta, tá? De feedback, troca, aprendizado, leitura aí em fontes diferentes e tal. Tá aberto a essas possibilidades de aprendizado. Aí você está num ambiente de formulação de conhecimento, sim.
Aí você tá naquela situação onde mesmo que só tenha você e mais uma pessoa, a gente pode caminhar mais profundamente no desenvolvimento. Agora, se não é assim, o que acontece é que pode cair numa outra situação, né? Que é a situação que diferencia o que é a busca pelo desenvolvimento do conhecimento com uma outra coisa. Lembra que eu falei que tinha duas coisas, separar o joio do trigo? Que é a outra coisa que é assim, que é a gente está vendo um conteúdo, mas na verdade aquilo nada mais é do que um conteúdo de marketing. Isso existe também, né? Na verdade, isso existe muito mais, isso está dentro dos 95%. Então, não significa que conteúdo de marketing não vai ter boas ideias, bons insights. Claro que vai, sem dúvida alguma. Você pega um insight ali e desenvolve depois por conta própria, ou vai confrontar e tal. Mas quando eu falo conteúdo de marketing, eu estou falando o seguinte: uma coisa é um conteúdo, conhecimento, e outra coisa é o marketing de conteúdo, né? Não sei se isso é claro para todo mundo, mas o que o marketing de conteúdo, ele, na verdade, ele é aquela coisa que você faz um conteúdo para atrair pessoas para conhecer o seu trabalho, para que posteriormente você faça uma venda de um produto ou serviço, tá? E o que tem de errado nisso? Tem alguma coisa de errado? Não, não tem. Imagina, se eu tenho um produto, um infoproduto, né? A gente fala assim, quando fala de marketing, fala assim. A gente está falando, nesse caso agora, veja que eu estou flexionando mais para marketing e vendas do que para o conteúdo em si. Quando a gente fala de marketing, né, e vendas, eu tenho um produto, eu tenho um determinado conhecimento, um curso, um relatório, etc. Tal. O que eu faço para capturar as pessoas para isso? Né? Então eu tenho que fazer conteúdos que as pessoas me encontrem, passam a acompanhar minhas mídias sociais, passam a fazer coisas, né, que me interessem, para que depois, na hora de ofertar, eu tenha pessoas interessadas naquele assunto. E o marketing de conteúdo é muito legal nesse sentido, porque você vai oferecer determinada coisa para pessoas que querem saber sobre aquela determinada coisa. Então é muito mais efetivo do que você estar, por exemplo, vendo na televisão e aparecendo um monte de propaganda com, às vezes você passa um dia e todas as propagandas não te interessam, né? Eu acho que continua sendo assim. Eu não tenho o hábito de ver televisão, mas acredito que deva ser. Na verdade, eu até estou tendo bastante dificuldade. Nas poucas vezes que eu ligo a televisão, eu não consigo entender sequer a linguagem daquilo que está sendo dito. Fica muito confuso na minha mente. Não ter ali um lugar para falar, não, eu quero ver, dá pausa, dá não sei o que, volta, deixa eu trocar aqui, arrasta para lá e tal. Então, é meio confuso, né? A gente acaba se habituando com o conteúdo na internet, que é on demand, você faz quando você quer, na hora que você quer, e procura os interesses e vai se aprofundando. Fica muito difícil você se acostumar com aquele outro formato antigo. Mas então, eu estava falando do marketing de conteúdo aí. Então o que acontece é que muitas vezes a gente não está vendo conteúdo, a gente está vendo marketing de conteúdo. E tem alguma coisa errada? Como eu falei, não tem. É uma maneira legal de você ter pessoas, por exemplo, o vendedor, né, do conteúdo, o empreendedor, de ter pessoas interessadas no seu segmento, e você identifica essas pessoas e depois você vende algo para elas, está tudo certo, não vejo nenhum problema nisso aí. O grande problema que eu acho que começa a acontecer é quando o conteúdo passa a ser sempre elaborado sobre a ótica do marketing. Porque aí o desenvolvimento se torna mais fechado. Por quê? Porque você tem que fazer algo para atrair um tráfego, você tem que fazer algo que vai levar a ideia de um produto que você quer vender, você tem que... E aí ele vira, na verdade, ele deixa de ser um conteúdo focado no conteúdo por si só. Esse eu acho que é um ponto interessante. O conteúdo por si só, quando a gente formula, por exemplo, no grupo de estudo, o conteúdo é aquilo ali. Aquilo ali não é uma pílula para você entrar para depois eu, por exemplo, tentar te vender um produto. Não é essa a ideia. O conteúdo em si já é aquele. Então, quando você pensa muito em marketing de conteúdo, o conteúdo em si não é aquele. Aquele ali é uma pílula de atração para que você chegue até determinado lugar e depois tenha o conteúdo, que esse sim vai ser uma venda. De novo, tem algo errado nisso? Não tem nada de errado. Só que a tendência é que nos conteúdos de atração, o que o pessoal do marketing de internet chama de topo de funil, é que eles sejam superficiais, é que eles sejam... porque como é que você vai desenvolver se você tem pessoas de diferentes tipos de conhecimento chegando naquele conteúdo? Então você não pode se aprofundar, não dá. Né? Porque quando você se aprofunda, você vai partindo de premissa e vai caminhando no raciocínio. Então, quando você vê isso, tem alguns riscos que eu acho que são
isso que acontecem. O primeiro é você achar que está vendo um conteúdo, que aquele conteúdo ali ele vai ter um aprofundamento e tal, mas na verdade ele não vai ter, porque ele é na verdade uma peça de marketing. Então você está vendo propaganda achando que é conteúdo, entendeu? Então esse é um ponto importante. Você está vendo propaganda e não conteúdo, então aquilo ali não é um fim por si mesmo, o fim é outro. Então, pelo conteúdo não ser um fim por si mesmo naquele momento ali que ele está sendo colocado com a finalidade de marketing, de atração de público, ele não vai se esgotar ali, nem vai se desenvolver ali. E aí, quando você tem um aspecto 100% assim, que vive disso, né, um empreendimento assim, na verdade todo o conteúdo vai ser raso, porque todo o conteúdo só vai mostrar a pílula, uma espécie de melhor momento, para no final das contas ter uma conversão e lá no outro ambiente você ter. Só que aí é o seguinte, quando você faz assim, repare que não existe o aprendizado conjunto da interação com quem está acompanhando e com quem está elaborando. Quem está elaborando já tem algo pronto para vender. E aquilo é fixo, aquilo não se modifica, né? André, mas você também fala lá do seu método de investimento perfeito, também é fixo. Sim, o método é fixo, as abordagens são diferentes, né? Porque tem outra coisa que eu também acho, que é assim, quando o educador começa a ficar menos educador e mais vendedor, o que acontece é que de tempo em tempo ele vai trocando produto. Então aí que essas coisas também começam a se confundir. Se a cada semana ou a cada mês eu preciso, como empreendedor de uma área de conteúdo, criar novos produtos, porque se eu tenho uma empresa, eu preciso ter receita. Não tem jeito, né? Uma empresa para viver desse fornecimento de conteúdo tem que ter uma empresa. E no nosso caso aqui, dos nossos nichos, na realidade de influência digital, etc. Tal, né? Que assim ficou chamada a coisa, que até é mais pertinente influência nesses casos do que educação mesmo, né? Muitas vezes não é educação, na maioria das vezes não é educação, é meramente influência. E aí, o que acontece? Se eu tenho isso, eu vou ter que de tempos em tempos monetizar. Ou seja, eu vou ter que de tempos em tempos, poxa, eu tenho uma empresa, eu tenho pessoas aqui que trabalham comigo e tal. Como é que você vai pagar essa galera? Como é que você vai ter seus custos, pagar seus impostos, pagar isso, aquilo outro? Você vai ter que monetizar de tempos em tempos, você tem que ter fontes de receita. Algumas pessoas fazem isso poucas vezes no ano, de maneira a cobrir todo o resto do ano, também é uma estratégia. Outras precisam fazer com mais frequência. Então, a questão é que existe uma pressão para monetização, né? Existe uma pressão natural porque é a sobrevivência do negócio. Então, veja, se você está vendo conteúdo, uma pessoa que te explica sobre finanças, sobre investimento, etc, tal, e que ela diz, não, mas eu tenho uma empresa, então, ótimo, você entende que de tempos em tempos vai ter receita, e vai ter que ter uma empresa tem que ter a receita, e beleza. E aí o ponto é, poxa, até que ponto essas coisas se misturam ou deturpam o conteúdo? Uma vez que eu não tenha uma necessidade imediata de receita, ou recorrente de receita, ou trabalhe ela de uma maneira mais inteligente, que ela não prejudique a elaboração de conteúdo, o criador de conteúdo pode ficar mais focado justamente no desenvolvimento do conteúdo. Ele pode ver o conteúdo como fim. E uma coisa é ver um conteúdo como um meio para a venda, outra coisa é ver um conteúdo como um fim, que ele por si vai chegar até algum final, ou ele não tem o limite do desdobramento, ou ele não vai chegar no momento de dizer, a partir daqui só para quem me paga. Sabe? Então, essas coisas acontecem e às vezes a gente está se expondo a marketing de conteúdo achando que é conteúdo. E muita coisa também, outra questão disso é que muitas vezes a galera pega determinadas frases e tal, e vai colocando, não sei o quê, e isso não é da própria pessoa. Só que os investidores, né, a galera preocupada em finanças, que está vendo aquilo ali, por ser um iniciante, não sabe que aquilo é uma ideia que já está na literatura discutida há muito tempo, muitas vezes até já nem tem utilidade mais, ou às vezes tem utilidade mais, tem utilidade, também não tem problema a pessoa lá, o criador de conteúdo, gostar de uma ideia que foi rechaçada, porque de repente ela viu verdade naquilo ali, para ela faz sentido, então ela pode divulgar, qual o problema? Não tem essa de,
essa ideia é ultrapassada, não tem isso, né? Mas às vezes você não sabe a origem, você não sabe o contexto, você não sabe de onde veio. Então daí a importância da gente focar no conhecimento, ir para as literaturas clássicas e tudo, para a gente ver de tudo de onde vem, porque assim a gente pode ouvir uma determinada frase e ter uma capacidade de interpretação diferente de quando a gente ouve meramente, ou assiste, ou vê, ou é impactado de alguma forma, meramente pelo que está exposto ali, sem uma profundidade, sem mais camadas de avaliação, entende? Então eu acho que é importante, inclusive nesse caso, para que o investidor possa aproveitar mais os conteúdos, mesmo que sejam eles conteúdos propriamente ditos, que têm um fim por si próprio, como conteúdos que são insights, mas são marketing. Ainda assim ele vai conseguir aproveitar melhor se ele tiver bagagem, se ele tiver um embasamento intelectual para isso. Então isso a gente tem que desenvolver individualmente, né? E para mim não tem nada melhor do que isso, do que realmente a leitura e o processo de reflexão individual, né? Não dá para a gente colocar tudo, e muitas vezes as pessoas veem assim, falam assim, nossa, que coisa inteligente que fulano colocou, na verdade fulano copiou de tal lugar. Então se eu leio mais, aquilo me impacta menos, porque não, isso aqui não está sendo inventado, isso aqui está falando daquilo que já está dito há tanto tempo e tal. Outra coisa que eu vejo também, que aí realmente é uma deturpação completa, é quando algumas pessoas, alguns produtores de conteúdo colocam uma determinada pílula, um determinado insight de conteúdo, citando um guru, etc., mas tirando de contexto, né? Eu lembro que um dia desse passou uma coisa por mim num perfil de day trade, por exemplo, e que estava usando uma frase do Warren Buffett. Aí, quer dizer, a pessoa toma emprestada a credibilidade, digamos assim, do Warren Buffett, citando o Warren Buffett, e aí quem vê fala, pô, esse cara leva em consideração o que o Warren Buffett fala, quando na verdade pegou uma frase do Warren Buffett, tirou de contexto, colocou ali que jamais o Warren Buffett vai fomentar que alguém faça day trade, por exemplo. Não é e aqui eu não estou falando mal do day trade, não, eu estou falando da abordagem de investimento do Buffett. Não faz sentido, não faria sentido aquele conteúdo ali, ele estava um conteúdo fora de contexto, entendeu? Então, isso pode acontecer também, e isso captura a audiência para um lado que não é o lado que, se você olhar o contexto daquela frase, daquele ensinamento, daquele guru que está sendo citado pelo criador de conteúdo ali, não faz sentido, é totalmente sem sentido. Não faz sentido. Faz sentido se você conhecer a obra, mas não faz sentido naquele contexto, daquele perfil, daquele tipo de conteúdo. Mas parece que se mistura. Então é muito comum isso acontecer também. Eu já vi várias vezes, esse exemplo saltou aos olhos, mas você vê várias vezes as pessoas utilizando argumentos de um guru mundial só que são trechos, né? São pigmentos fora de fragmentos fora de contexto, que ele pinça ali, coloca e valida uma outra coisa, mas aquilo nunca foi feito para aquilo. Então esse aí tem que tomar um cuidado. Então a gente precisa ter esse discernimento de entender que existe conteúdo. O conteúdo por si só ele tem que ser o conteúdo, tá? Ou no máximo ele pode ser um teaser para um conteúdo, mas que o produto final é o próprio conteúdo, né? E existe o conteúdo que é o conteúdo de marketing de conteúdo, cuja finalidade é atração. Então a gente precisa separar isso para poder já bater o olho e já saber na dinâmica. Então assim, quando eu vejo, por exemplo, determinados perfis que fazem muito conteúdo, postam o dia inteiro, eu falo, pô, como é que essa pessoa estuda? Em que momento que essa pessoa reflete sobre isso que ela está falando? Ou que ela busca alternativas, né? Então, às vezes eu acho que o próprio marketing de conteúdo confronta com o conteúdo na medida em que o criador de conteúdo tem que fazer conteúdo o tempo todo. Porque como que ele continua a elaboração intelectual dele nesse cenário? Se é só repetindo coisas chavões que ele já conhece e todo o tempo ele tem que publicar alguma coisa. É meio difícil para mim compreender que uma pessoa seja genial, sei lá, 30 vezes por dia, né? Tem gente que faz 30 histórias por dia, sei lá, um monte de coisa. Como é que isso é possível? Então isso
Ah, mas isso vende? Vende, porque no marketing isso vai funcionar, mantém as pessoas engajadas e tal. Mas no conteúdo não me parece. Então, em algum momento, existe, na minha concepção, um conflito entre as duas coisas, né? Então, em algum momento, você vai perceber que algo é um produto ou algo é um conteúdo, né? Ou uma chamada para um conteúdo, ou marketing de conteúdo, etc. Então, veja, se eu me preocupo essencialmente em manter o público engajado, então, em que momento eu continuo me desenvolvendo? Eu não me desenvolvo. Eu tenho que negligenciar por uma questão de limitação de tempo, né? Ou na medida que eu vou tentar colocar coisas mais relevantes e não vou parar o desenvolvimento, aí você não tem como usar todo o seu tempo para isso. Então, isso para mim é um demonstrativo. Às vezes aparece um perfil, uma coisa assim interessante, aí eu começo a olhar, e quando eu vejo que tem 1 milhão de stories por dia, eu falo, isso aqui não tem como uma pessoa se desenvolver, nem dá tempo. Tudo bem que nas próprias interações, como eu mesmo mencionei, pode acontecer também, mas existem aquelas reflexões que vêm dos fundamentos intelectuais, de estudo, de leitura, etc. E eu acho que isso é extremamente relevante e importante, sim. Então, acho que a conversa é um pouco essa, do podcast de hoje. Existe o conhecimento por si só, que é colocado, e com a finalidade do conhecimento. Existe existe o conteúdo que é focado em conhecimento, existe o conteúdo que é um conteúdo de marketing, de atração e conteúdo. Então a gente precisa ficar atento, porque no final das contas a gente vai ser levado a comprar algo e, se for útil, maravilha, nada contra. Vai comprar algo, mas que também neste caso a gente tem que entender que aquele conteúdo tem uma finalidade de atração, meramente. Então a gente não pode considerar aquilo como o final de nada ou como a grande ideia de nada. Aquilo é meramente porque aí você começa o lance é que você começa a pensar que um conteúdo, até que ponto, quantos por cento do conteúdo tem conteúdo e quantos por cento do conteúdo tem persuasão, entende? E aí, se você tem mais persuasão do que conteúdo, vai parecer que é conteúdo, mas é persuasão. Então essa é a atenção que a gente precisa ter. Conseguir identificar conteúdo com foco em conhecimento e conteúdo que na verdade é ferramenta de persuasão, tá? E também aquela questão que a gente falou de muitas vezes as pessoas aproveitam, se valem da falta de experiência das demais e fazem citações de grandes investidores, de frases inteligentes que não refletem exatamente o que aquele cara que foi citado pensa, mas que você, tirando de contexto, pegando um fragmento, você consegue validar você. Então é tipo assim, olha, eu estou com uma ideia errada aqui, mas olha, eu vi aqui que o Howard Marks falou tal coisa. Eu pego aqui essa coisa e falo, tá vendo? Esse aqui, e de repente nem é sobre o mesmo assunto, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí, porque quando você vai na persuasão, na técnica de persuasão, de fazer prevalecer a sua ideia, que não é essencialmente a construção do conhecimento em conjunto, é mais uma divulgação, você acaba esbarrando com esses limites que eu comentei no podcast, beleza? Ficou grande esse podcast aqui, hein? Mas espero que tenha dado boas ideias aí para você refletir sobre os conteúdos, tá bom? Grande abraço e até o próximo. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.